Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 29 de agosto, a igreja faz memória ao martírio de São João Batista. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, porque tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Hoje é um dia muito especial para mim. É o dia que eu completo mais um ano de vida para a glória do Senhor. E olha que eu tenho muitos motivos para louvar a Deus e para celebrar mais esse ano de vida. E um dos motivos é cada um de vocês. Você que um dia ouviu pela primeira vez essa pregação, confiou nessa missão e tem me ajudado para que a palavra de Deus possa expandir cada dia mais. E na véspera do meu aniversário, ganhei esse presente maravilhoso. Nós chegamos a 7.000 inscritos no canal. É um motivo de muita alegria, de louvar e de honrar a Deus. Então, se você quer me dar um presente hoje, o presente é muito simples. Primeiro, me coloque sempre, eu e minha família, nas suas orações. E segundo, ajude nessa missão. E a maneira que você tem de ajudar é compartilhando essa pregação, se inscrevendo no canal, e que a pregação de hoje possa chegar ao maior número de pessoas possível. E que nesse aniversário eu possa celebrar junto com você, na alegria de estarmos diante da mesa da palavra de Deus, que nos renova, que nos santifica, que nos restaura a cada dia. Agradeço ao Senhor pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mamãe, pelo meu papai, São Juvenal, que está lá no céu, pelos meus irmãos, por tudo o que o Senhor tem feito. Eu tenho muitos motivos para louvar
e para agradecer a Deus. No Evangelho de hoje, vai falar sobre a morte de João Batista, o martírio de João Batista. João Batista, ele foi morto por falar a verdade, por mexer na ferida do pecado. E João Batista, ele tem muito a nos ensinar. Muito, nós temos muito que aprender com esse grande profeta, com aquele que preparou o caminho do Senhor. João Batista, ele nasce de uma promessa, quando o anjo Gabriel fala com a Virgem Maria, que a prima Isabel estava para dar à luz, já estava no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Quando João Batista nasce, ele seria aquele, pela linhagem da família, seria um sacerdote que iria substituir o seu pai no serviço do templo. Mas João Batista, ele nasce com um propósito, uma missão especial de ser aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Então, ao invés de seguir aquilo que estava predeterminado, ele segue o projeto de Deus e vai para o deserto pregar e anunciar a palavra de Deus. Anunciar a conversão, a mudança de vida. E ali naquele lugar, João Batista, que se vestia tão simples, que alimentava de coisas simples, mas que era um grande profeta, um homem que não tinha medo de falar a verdade, um homem que falava de Deus com a mesma força para o pobre, para o rico, para o rei. Ele falava aquilo que o Senhor colocava no seu coração. E João Batista, ele vive um momento que eu creio que muitas pessoas queriam viver. Aquele momento que Jesus aparece e pede para ser batizado. E naquele momento do batismo do Senhor Jesus, João presencia o encontro da Santíssima Trindade. A voz do Pai e o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. João Batista vive tudo isso para que pudesse confirmar a missão que o Senhor o havia confiado, de ser aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E João, ele foi um homem humilde. Como nós precisamos aprender com João Batista o dom da humildade. Era um profeta que falava forte, que não tinha medo de denunciar o pecado, mas do outro lado, era um homem dócil ao Espírito Santo e carregado de uma profunda humildade. Aquela humildade que quando ele chega com seus discípulos diante de Jesus, João Batista não tem medo de perder os seus discípulos, porque ele sabia que aqueles discípulos não eram dele. Ele estava ali como instrumento. Então, quando ele olha, ele aponta para Jesus e fala para os discípulos: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Embora sendo primo de Jesus, João Batista olhava para Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Salvador da humanidade. E João Batista termina sua vida numa prisão e sendo decapitado, sendo morto, mas com a certeza que ele estava morrendo em Deus, no Senhor, porque ele foi fiel à sua missão até o fim. Ele foi fiel ao propósito que o Senhor o confiou. João Batista é esse grande exemplo de não querer ser menos do que Deus desejava e também não querer ser mais do que Deus desejava. João sabia o seu lugar e ele tinha certeza que quando Jesus chegasse, era hora
dele sair de cena. Porque João Batista, ele não apontava para ele, ele apontava para Jesus. Aquele é o Cordeiro de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos muito pedir ao Senhor o dom da humildade, porque é através da humildade que nós reconhecemos que nós somos somente instrumentos do Senhor. E assim como João Batista, nós não somos chamados para atrair as pessoas para nós. A nossa missão é apontar Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor. É Ele que pode te salvar. É Ele que pode te redimir. É Ele que pode mudar a história da sua vida. Quando nós entendemos isso, que nós somos instrumentos, quando nós entendemos isso, que nós não fomos chamados para atrair as pessoas para nós, mas que nós somos chamados para ajudar as pessoas a enxergarem Jesus, nós sentimos que a nossa missão está sendo realizada segundo a vontade do Senhor. A humildade, meu irmão e minha irmã, ela nos faz ficar no nosso lugar. A humildade nos faz reconhecer que as maravilhas, as bênçãos que acontecem na nossa vida e através de nós, não vêm de nós, vêm do Senhor. Hoje, nesse dia que eu celebro mais um ano de vida, eu pude ver isso ainda mais, quando há 2 anos e pouco atrás, num momento muito difícil da minha vida, o Senhor colocou no meu coração esse propósito. Eu não sabia o que Ele ia fazer, mas o que eu pedia ao Senhor é que Ele falasse todos os dias ao meu coração, que eu queria ser essa voz do Senhor para aqueles que precisam ouvir a sua palavra. E esse desejo profundo, que o Senhor cresça e que eu possa diminuir. E quando eu olho o canal chegando a 7.000 inscritos, eu procuro com toda simplicidade e com humildade mesmo do coração reconhecer que tudo é do Senhor. É só por Ele. É por Ele que todos os dias, com uma alegria muito grande, eu gravo essa pregação. Porque eu sou o primeiro a ser abençoado por essas palavras que o Senhor coloca. Sabe, meu irmão e minha irmã, a humildade, ela nos faz silenciar na hora certa. Ela nos leva a falar na hora certa. E a humildade nos faz entender que nós somos servos, que nós estamos aqui para servir ao Senhor, e que toda graça, toda bondade, todo amor e misericórdia vem dele. Você pode ter certeza, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a nossa vida não tem sentido, não tem valor. A nossa existência se torna uma existência vazia. E por causa da palavra de Deus, nós pagamos sim um preço. Porque se nós queremos ser como João Batista, nós vamos ser verdadeiros. Sabe, nós precisamos rezar muito por aqueles que pregam a palavra, pelos nossos sacerdotes, para que o anúncio da palavra de Deus seja sempre a verdade. Essa verdade que, assim como doeu em Herodíades, precisa doer no coração de muitas pessoas. Porque é através dessa ferida que a graça de Deus vai vir para curar. A palavra de Deus, ela é aquela que pode abrir uma ferida, mas ela mesmo vem com o remédio. Então a palavra de Deus, como nós já meditamos outras vezes, ela não pode ser maquiada. Quem prega a palavra de Deus não pode ter medo de falar a verdade. E nós que recebemos a palavra, temos que receber sabendo que aquele que está anunciando é só um instrumento, mas a palavra vem do Senhor. Só a verdade liberta. Só a palavra verdadeira é que vai transformar a nossa vida. Então aquele que prega tem a missão de pregar a verdade.
sem rodeios. E aqueles que recebem têm a missão de acolher essa palavra como sendo uma palavra de Deus. Por mais dura que seja a palavra, nós devemos sempre entender isso. Se essa palavra forte hoje está vindo ao meu coração, é porque o Deus que me ama, Ele quer me restaurar, Ele quer me renovar. O Senhor nunca aponta na sua palavra os pecados para nos humilhar, mas Ele traz luz aos nossos pecados para que nós possamos nos converter. E quando João Batista denunciava o pecado de Herodes e de Herodíades, não era simplesmente para acusá-los, mas era para mostrar para eles, assim como João falava, arrependei-vos, para que eles pudessem ter essa oportunidade de vida nova. Rezemos por todos aqueles que pregam a palavra, que não possamos escolher o que nós queremos pregar, mas que possamos sempre dar o nosso sim e deixar o Senhor falar. Deixar que a palavra dele venha da maneira que precisa vir para transformar e para restaurar muitas vidas. Nesse tempo que nós vivemos, é um tempo tão necessário que as pessoas conheçam a verdade. Então hoje, nesse dia, eu quero louvar muito a Deus e quero pedir a Ele, para mim, para cada pregador, para cada pregadora, para cada sacerdote, que possamos sempre pregar a verdade da palavra de Deus. Essa verdade que liberta, essa verdade que restaura, essa verdade que cura. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu quero rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça, Senhor. Que possamos sempre, todos nós, anunciarmos a sua palavra e a verdade. Porque eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. E eu tenho certeza que eu nunca serei envergonhado quando cada um assumir a missão, quando eu assumir o meu chamado. O Senhor estará sempre comigo, porque o Senhor é justo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos defende, porque o Senhor nos liberta, porque o Senhor combate por cada um de nós. Nesse dia, Senhor, escuta a nossa voz, salva-nos e livra-nos das ciladas do inimigo. Seja para nós, Senhor, uma rocha protetora, um abrigo bem seguro. O Senhor é a nossa força, o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa proteção e a nossa segurança. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E hoje eu quero te pedir, para todos que estão ouvindo essa palavra, que a nossa boca anuncie todos os dias a vossa justiça e as vossas maravilhas. Que possamos sempre, Senhor, onde estivermos, ser aqueles que levam a sua palavra. E desperta no coração de cada um esse chamado para, a exemplo de João Batista, não termos medo de anunciar e proclamar a sua palavra. E aqueles que estão ouvindo, que possam ouvir e receber essa verdade que cura, que liberta, que transforma e que restaura a vida do homem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.